Ora viva, então sejam bem-vindos a mais uma conversa fora da caixa. As conversas fora da caixa aqui na pensarforadacaixa.pt, que podem acompanhar nas redes sociais, no canal de YouTube. Estas conversas servem para descobrirmos, questionarmos e às vezes irmos à procura de estímulos para também para a nossa superação. Bem, hoje estou aqui extremamente entusiasmado em conseguir compreender como é que se pode ser atleta. Isto provavelmente também é algum espírito que eu tenho, quem sabe um destes dias começar a correr ou a andar. Não, andar já ando. A correr é que talvez não. Então, nesta nossa conversa, temos hoje aqui o César Isidro. Olá, viva César. Olá, bem-vindo. tem gosto. Bem-vindo aqui a estas conversas, não é? Que é interessante. Vamos descobrir, vais-nos ajudar aqui a compreender como é que alguém que provavelmente não pensou em ser campeão, Não, de jeito nenhum. Não pensou, mas... Ora, nós aqui nestas conversas temos algo que é... Temos aqui umas caixas. Certo. Se é fora da caixa, temos aqui umas caixas. E eu vou começar por retirar a primeira caixa e dentro da caixa há de haver lá algo. Por isso, vamos então abrir a caixa e cá dentro está efetivamente algo que diz assim: um regresso ao ponto de partida, um espaço para eventualmente histórias reais, divertidas ou quem sabe inesperadas. Por isso vamos a um passado e aquela questão que provavelmente todos nós queremos saber é como é que era o César em criança. Como é que ele era pequeno? Traquina, nem por isso? Basicamente o César era traquina, sim, adorava comédia, adorava fazer rir os meus irmãos, tenho mais 2 irmãos, uma infância feliz, muita atividade, jogar futebol, andar de bicicleta, muitas brincadeiras com os primos, com os meus irmãos. E basicamente foi uma infância muito tranquila. E o que é que aquela criança queria ser quando fosse grande? Tinha algum sonho? Eu adorava a parte de tudo o que fosse relacionado com a reparação das bicicletas. Já tinha os colegas que eu reparava as bicicletas dos meus amigos. Depois que tivesse motor, motas, automóveis, sempre gostei muito dessa área. Também gostava da área do desporto, mas não fui tão focado no início. Adorava andar de bicicleta, fazia muitas habilidades de bicicleta também. Era mais dentro desses pormenores. E era a bicicleta em comédia? Era a bicicleta em comédia. Também tive bastantes casos de comédia em bicicleta. Grandes quedas. Sim. Tens aí alguma que queiras partilhar connosco? Tenho uma bastante interessante que numa das minhas reparações de bicicleta eu na euforia de todos irmos andar, eu deixei a minha bicicleta para o último e não apertei a roda da frente. Foi temporário. A nossa volta, o que é que acontece? Fomos por uma zona de saltos de bicicleta e a roda da frente saiu e eu tive uma queda aparatosa. E lembro-me perfeitamente de ficar bastante magoado e ir a chorar até casa para pedir ajuda à minha mãe. Mas depois rimos muito, nos outros dias a seguir rimos muito daquilo que aconteceu, porque foi mesmo inédito e a roda continua a andar bastante tempo. Eu vi a roda, quando ela saiu, ela não parou, continua sempre. Foi bastante engraçado. Imagina que, bem, estamos a recuar alguns anos atrás, não é? Imaginando nos dias de hoje havia sempre um telemóvel para fazer um vídeo e fazer uma partilha nas redes sociais. Agora só mesmo nas memórias de quem esteve presente e que se lembra de certeza absoluta. É extremamente importante. Hoje temos recordações que ficam no multimédia, noutros locais, mas essas recordações nós já temos sempre uma recordação imaginária, fotográfica,
em vídeo, não é? Sem e dúvida. É essa que é interessante. Muito. Então, e como é que era o César na escola? Na escola era razoável, não era muito dedicado porque muitas das coisas não me interessava muito em relação ao que eu aprendia. Sempre fui de não perturbar as aulas, sempre fui educado, muito calado, tímido, que era também um pormenor que eu achei sempre que deveria de melhorar com os anos. Era a minha timidez e o meu medo um pouco de encarar situações mais complicadas. Andava sempre mais na zona de conforto. Claro. E isso também moldou-me um bocado a pessoa que eu fui construindo daí para cima. Portanto, sim. Como é que alguém que é mais tímido, como é que a comédia aparecia na escola também? Mais em casa, com os meus irmãos. Gostava muito de fazer rir, gostava muito de os meus avós estarem à mesa e eu aparecer vestido com a roupa da minha avó. Eu fazia muito comédia, e os meus irmãos também entrávamos muito nisso, e eles também puxavam muito por mim para eu fazê-los rir. Era até ao deitar, mesmo ao deitar eu fazia situações era a televisão lá do sítio. Exatamente, e eu era o mais novo também dos meus irmãos. Naturalmente que nesta comédia toda da vida provavelmente também houve alguns momentos um pouco mais difíceis. Sim. Aqui, a perca dos meus avós foi o mais difícil, sim. De superar. O meu foi diferente entre avós, mas o meu avô que estava mesmo à minha frente, morava à frente da casa dos meus pais, encostou mais. Eu tinha o meu negócio em frente e ele acompanhava o meu negócio no ramo automóvel, e isso custou-me imenso quando eu perdi. Claro. Os sentimentos de perda, não é? Sim. Isso se houvesse, e já que falas nesse sentido, naturalmente nas nossas vidas nós encontramos pessoas que nos marcam para a vida. Naquela criança que poderia ser a professora, o professor, os pais, avós, seja lá quem for, e marcam-nos ou de uma forma positiva, ou pelo contrário. Exatamente. Não é? Se houver uma figura ou figuras que te marcaram? Não percebi muito bem a questão. Figuras que te marcaram para a vida, que ainda hoje foram pilares, digamos assim. Sim. Figuras foi mais a minha mãe, que me marcou imenso. Os meus tios também, que eram lá mais vizinhos. O que marcou também um pouco mais na parte mais negativa foi a ausência do meu pai, que teve emigrado muitos anos comigo desde pequenino. Senti-lhe um pouco essa parte, mas a minha mãe superou perfeitamente. superou tudo isso. Sim. Olha, se imagina que olhavas para trás, para aquela criança, com o conhecimento que tens hoje, o que é que poderias dizer àquela criança? Como é que a poderias ajudar hoje, olhando para ela, com o conhecimento que tens? Algum conselho, alguma sugestão? Sim, claro que sim. Para focar naquilo que quer, que pretende, para não desistir e para acreditar nela própria, para não tentar esconder-se um pouco daquilo que quer e estar acanhado por não querer avançar, e isso prende muito, porque todos nós temos capacidades, só precisamos é ir na direção certa, e essa direção certa, se não for bem acompanhada com alguém que nos estimule, é difícil lá chegar sozinho. Sim, é fácil. Porque efetivamente nós temos medos, temos medos às vezes dos julgamentos, daquilo que os outros pensam de nós, e isto às vezes em criança podemos acreditar tanto que nos limitam também na vida adulta. Sem dúvida. Nós temos que ter algum cuidado nesse aspecto. Temos que tentar
ter um equilíbrio na direção onde nós queremos ir, mas também não nos tentar ultrapassar ninguém, tentarmos saber o nosso lugar, e isso não é fácil construir. Em miúdo é difícil, por isso é que há miúdos que eu acredito, há muitas pessoas virtuosas em todo o tipo de áreas que não avançam por caminhos errados, por não terem um acompanhamento ou alguém que os impulsione. E sim, isso é chato de sentir que as pessoas podiam ir longe, muitas das pessoas, isso. Logo desde crianças. Muitas vezes nós, em criança, não sei se te aconteceu, ou ao longo do ambiente em que vivias, que é às vezes não permitir que a criança erre também. Exatamente, eu tive um pouco isso da parte da minha mãe, no aspecto da insegurança de não faças isso, não arrisques, é perigoso. Isso também me prendeu um pouco. Eu percebo a proteção, mas isso não me iria estimular a eu arriscar, e eu sempre fui um pouco de arriscar, sempre fui um pouco nas brincadeiras eu era o primeiro a fazer. Eu brinquei muito com o meu primo, que era exatamente da minha idade, da mesma idade que eu, poucos meses de diferença. Tudo o que nós fazíamos de adrenalina, de bicicleta, ou um salto, ou uma coisa assim mais fora normal, eu era o primeiro sempre a avançar, sem os olhos da minha mãe, que nós estávamos ausentes, mas eu era sempre o que ia arriscar. Sempre tive essa vontade no aspecto de ser acanhado, nessa parte mais a solo com as nossas brincadeiras, eu aí tinha já aquela ponta de querer arriscar, mas depois no geral era mais defensivo. Mas é essa questão do arriscar, e era do fazer, certo? Do fazer, sim. Sem pensar muito. Aquela criança não era muito teórica, era mais prática. Prática, sim, do fazer. Sim. E isso estimula, o fazer vai estimulando, não é? Completamente. Fazer para ver o que dá e não pensar muito no que possa vir. Claro, eu sempre tive uma vida moderada no aspecto dos perigos. Eu passei muitos perigos, mas consegui ter um certo equilíbrio de mais ou menos orientar os perigos. Nunca tive assim coisas muito complicadas, sim. Nunca tive. Sim. E paralelamente com isto, aquela criança era virada para o desporto? Sim. Mais pratiquei futebol há algum tempo, em alguns clubes, mas nunca avancei muito, e procurava mais, adorava andar de bicicleta, era o que eu gostava imenso, era andar de bicicleta. O ciclismo fez-te? Não, o ciclismo, o meu pai foi ciclista, o meu pai competiu também, foi ciclista. O meu pai também tinha um pouco essa regra em casa, que não admitia muito que o filho dele fosse ciclista, porque é muito sofrido. E eu nunca virei para aí, por essas zonas. Por acaso não virei para isso, mas gostava imenso de andar de bicicleta, gostava imenso de manobrar bicicletas e fazer N coisas com a bicicleta. Tinha bastante habilidade, mas nunca vinguei para ir competir de bicicleta. Não? Sim, mas aqui temos a relação com os mecanismos, com as máquinas. Exato. Não é? Sim. E isto vem mesmo de criança. Vem mesmo de criança, sim. A capacidade de conseguir logo tentar resolver um problema, explorar, tentar perceber como funciona, errar várias vezes, mas nunca desistir, sempre ir até ao fim para perceber, mesmo que seja complicado. E em termos de escola, aquela criança seguiu um caminho? Não, eu tempos de escola terminei logo ao 9º ano, porque queria tirar um curso profissional a nível de automóvel. Aos 17 anos eu tentei logo, inscrevi-me no CEPRA em Lisboa, onde podia ter essa abertura para mecatrónica automóvel. Nunca fui chamado, estive em lista de espera. Foi o que aconteceu. Dediquei-me às oficinas, procurei logo as oficinas, estive numa das melhores da zona, e tentei aprender o máximo possível com outros profissionais, e depois tentei não estar muitos anos numa só oficina. Passei por várias para adquirir vários conhecimentos, e foi logo aos 17 anos. Aos 23 já abri por minha conta sozinho. O meu pai ajudou-me nesse... É aqui um conhecimento, diria eu, em que o César nos está a partilhar, que é precisamente o de explorar diversas experiências para depois construir a sua própria experiência. Exatamente, e isso dá uma bagagem enorme. Eu trabalhei com bastantes pessoas que
tinham métodos de fazer os serviços, formas diferentes, mas depois juntando todas essas formas de aprendizagem é uma grande alavancagem. E abrir a minha oficina de reparação com 23 anos, sozinho, estava um pouco nervoso, mas não me lembro de dia nenhum que não tivesse trabalho. Tive sempre trabalho até hoje. Sim. Não me lembro de dia nenhum que tivesse sem trabalho. Sempre casa praticamente cheia. Sempre. Muito bem. Olha, vamos concluir esta parte e agora tiramos cá de dentro o passado, colocamos cá dentro e agora já não colocamos cá aquilo que cá estava há pouco. Colocamos com a experiência, com as partilhas que o César nos trouxe aqui. Vamos, assim, fechar esta caixa e... aproveitando, e vamos fazer aqui uma breve pausa, voltamos já a seguir para continuarmos com esta conversa fora da caixa. Hoje com a mecânica, o ciclismo, ou seja, as bicicletas e quem sabe começar a correr sem bicicleta. Bem, mas isso o César Isidro já nos vai falar sobre isso. Voltamos já a seguir nestas conversas fora da caixa. Até já. Fora da Caixa, a rádio 100% positiva, 24 horas por dia. Então, cá estamos de volta nesta segunda parte das conversas fora da caixa, hoje com César Isidro, e nesta conversa andámos lá naquela criança, e agora, César, vou aqui a outra caixa. Força. Ora, cá vamos nesta caixa, vamos abri-la e cá dentro está algo que nos diz o seguinte. Presente. Aqui queremos perceber a tua versão atual, o que fazes, como pensas e qual é o teu impacto. Bem, então agora falava, há pouco tínhamos ficado nos 23 anos com aquela oficina, não era? Exatamente. Era oficina? Sim. Era. Conta-nos lá, como é que foi aquela experiência? Desafiadora, não tínhamos os acessos que temos hoje em dia a nível de ajuda, procurar ajuda para conseguirmos resolver situações. Hoje em dia temos um bocadinho mais facilidade na internet e etc. Para certas situações, como estamos sozinhos numa reparação, não é fácil. Antes não era tão fácil esses acessos. Muitas horas noturnas também, a resolver situações, problemas. Sim. E era uma oficina concretamente, não era de bicicletas? Não era de automóveis, que foi na casa dos meus pais. O meu pai ajudou-me a criar as condições e trabalhei lá há bastantes anos. Sim. E e como é que já disseste que se calhar não pensastes bem, não é? Porque senão tinhas algum receio, mas sentias algum receio quando é porque passar de um estado em que nós chegamos ao final do mês, temos uma segurança, passar para um estado de insegurança. Tinha alguns receios, não perdia muito tempo a pensar nisso, tentava sempre resolver o problema do dia seguinte, mas de qualquer das formas tinha alguns receios de não conseguir fazer ou não ficar bem feito, mas depois também tinha um outro lado que eu não consigo te explicar, que é o nunca desistir e ir sempre tentar, nem que seja 20, 30 vezes com o erro, errar bastantes vezes, que acho que foi a parte fundamental para se conseguir para ser melhor, é errar. Isso. Acho que isso é errar fundamental. E eu errei com força, errei muitas vezes. Isso. E isso ajudou. A oficina, a mecânica, continua contigo nos dias de hoje? Continua comigo mais na parte de programação automóvel. Já não faço a parte de mecânica. Mas continuo com a programação automóvel, já não na aldeia dos meus pais, já não é lá, já é na zona industrial de Óbidos. Na zona industrial de Óbidos. Desde 2015 que lá estou. E mudou bastantes coisas. Em 2015 fui para lá, ainda mantive a parte de mecânica durante uns anos, mas depois entendi que a parte de eletrónica, programação, onde eu me dediquei bastante, também foi super desafiante. Eu queria mesmo ser programador automóvel e também muita tentativa e erro, e lá está o mesmo foco, não desistir.
E Sim, como vou hoje. porque hoje a mecânica passa muito pela eletrónica. Sem dúvida. E eu tento ser um pouco o suporte das oficinas. Quando as oficinas precisam da parte de programação ou de algum problema que haja nos softwares, eu tentar ser o suporte das oficinas, o apoio. Lido com todas as oficinas. Os meus clientes de reparação na área, eu tenho bastantes oficinas que eu lido e tento ao máximo dar o apoio devido para conseguir com que eles também resolvam os problemas deles, e eu, como já passei pela parte da mecânica, também sei como funciona na parte da programação. Acho que também é outra parte fundamental. É ter esses dois fatores. E todo este conhecimento como autodidata ou passaste por... Primeiro por autodidata, a tentar compreender como é que se conseguia programar um carro desde o zero. Tive um carro cobaia de um grande amigo meu que eu fiz o primeiro mapeamento nesse carro e tentei perceber o que é que estava a falhar, e ele sujeito a não resultar, e ele se expôs. Ainda hoje o carro anda, a mãe dele ainda anda com o carro. Muito autodidata, muitas horas de tentar perceber, muitas horas de estudo também, para além de ter o serviço de mecânica de reparação. Tentava tirar um bocado para tentar perceber como é que se podia programar um carro. Depois tirei algumas formações, mas a base está no dia a dia, no terreno. Não há melhor formação que essa. A formação tem a base, tem a forma como podemos fazer os mapeamentos, mas eu tenho o meu cunho, a minha forma de fazer o que acho que está correto numa programação automóvel. Agora, qualquer carro a motor que tenha centralina que eu possa poder alterar, se for não esteja a ver com um automóvel, se for outro tipo de veículo, eu estou lá para tentar fazer. Sim. E nesta altura trabalhas sozinho? Trabalho sozinho, sim. Ah, é? Sozinho. Não tens? Não tenho ninguém. Isso é mesmo uma opção? De momento é. Tenho essa opção de fazer apenas só. Não tenho aquela ambição de expandir muito, de crescer muito. Tenho mais aquela opção de trabalhar sozinho na programação e depois ter alguém que queira trabalhar em conjunto comigo nas suas áreas ou nos seus estabelecimentos, se quiserem se associar, e eu remotamente posso aceder e posso ajudá-los a nível de programação. Acho que é mais por aí que eu funciono. É uma situação que é um pouco mais individual. Sim. Consigo fazê-lo individualmente. Não é? De momento. Se nós formos ver César e Isidro, SI, não é? Conhecimento com inspiração. Ok. Não sei se faz algum sentido para ti. Nunca tinha pensado dessa forma, mas é interessante. Conhecimento com inspiração. Ok. Não é? Por isso vou anotar. Está registado, porque a Jenny Oliveira está-nos a gravar e está-nos a recolher a imagem e o som. Está registado. Bem, paralelamente com isto, falastes em 2015, vens ali para a zona industrial. Exatamente. Entretanto aparece o Covid. Exatamente. A paragem. E o que é que te trouxe aquele momento? A paragem, associei esse amigo que também entrou na parte da programação automóvel, que me dispensou o automóvel para eu poder programar, entrou também nessa parte de me convidar a querer correr. Pronto, que ele também fazia umas corridas nos trilhos. Ele fazia e convidou-me a também experimentar. Eu, como estava mais parado, comecei a fazer uns trilhos, comecei a correr. Então, e isso o que é que foi? Adorei a experiência. Então acaba a pandemia e a corrida? A corrida nunca mais acabou. A corrida foi sempre a tentar superar-me e melhorar. Cada dia que passasse era tentar ser melhor e competir comigo mesmo. Mas começastes de uma forma quase que natural? Exatamente, sim. Natural, mas depois começaste a aumentar os níveis de competição contigo. Certo. Depois até consegui federar no Clube de Atletismo de Óbidos. Ah, é? Sim, federei-me lá. O meu treinador também é de lá, também da zona de Óbidos. Também me estimula e me dá alguns treinos e algumas dicas.
E eu fui sempre evoluindo, depois a partir de 2021 federei-me e já tive bastantes alegrias. Então, e como é que aquela criança alguma vez pensou em... Não, nunca pensei. Federado? Não, nunca pensei que conseguisse superar-me desse ponto de competir com outros e ter essa capacidade. Tenho só um pequeno sinal, que foi na escola. Eu participei, e isso até foi outro amigo meu que me falou agora recentemente. Eu participei numa prova de corta-mato da escola e eu sei que fiquei em segundo lugar, e o primeiro não tinha ganho ao primeiro, pelo que depois esse meu colega referiu, já não me lembrava que ele também praticava atletismo. Depois eu fui ao distrital também nessa altura, e depois fiquei em 20º e pouco para Torres Vedras, mas eu já tinha essa aptidão. Pronto, não tinha noção, nessa altura fiz e correu bem, mas não tinha a noção que podia ir por aí, não. E quando na pandemia, quando te desafiam, não é? Quando esse amigo te desafia a ir, tu ias com a intenção de ser federado, de ser campeão? Nada disso, vinha só mesmo na intenção de me divertir, de ir dar umas corridinhas a nível de físico, para tentar mudar hábitos também. Claro. E mais por aí, sim, fazer uma atividade física, sim. Claro. Sempre tive um pouco isso em mente, apesar de não o fazer, mas de tentar melhorar. E qual a importância, e agora ainda não chegando ao campeão, mas qual a importância da atividade física nas pessoas? A atividade física consegue melhorar uma pessoa a 200%. A capacidade de fazer uma atividade sempre regular dá-nos a oportunidade de nós conseguirmos resolver problemas e situações complicadas no dia-a-dia. Conseguimos fazer uma reflexão no desporto, na atividade. Eu já consegui fazer reflexões de situações, de problemas que eu tenho no meu trabalho ou situações em casa, e eu consigo organizar as coisas e consigo ter uma resposta incrível. No meu silêncio consigo ter respostas incríveis e leva-me a estar muito mais calmo numa situação, resolver a situação. Eu já era uma pessoa assim tranquila e calma, mas a atividade física veio-me ajudar imenso, e eu tenho partilhado isso com amigos para o fazerem, para ajudar nos seus dias. Sim, que pode não ser para ganhar títulos. Claro. No entanto, é para nos titularmos. Exatamente, sem dúvida. Para nos titularmos. Entretanto, isto vai avançando, és federado, e quando começas a ser federado, que tipo de provas é que começas a fazer? Comecei a fazer provas de estrada, principalmente. Comecei a fazer também alguns trails. Aliás, o primeiro trail que eu faço é no Monte Junto, a Serra do Monte Junto, foi o primeiro trail que eu fiz. Também consegui pódio ali nessa altura. Subi ao pódio, acho que fiquei em terceiro, fiquei super fascinado. Foi muito duro, acabei muito exausto, mas quantos quilómetros é que eram 16, foi aos 16, mas tinha 1500 metros de altitude. Sobe e desce, é muito complicado. Mas fiquei super fascinado e foi sempre a focar-me mais nisso, e um misto entre estrada e trilhos. Sim, foi mais por aí. Sim. Okay. Depois vais continuando? Vou continuando, vou aperfeiçoando cada vez mais, vou melhorando os meus tempos nas provas dos 10.000 metros, etc. Vou melhorando cada vez mais, rapidamente. Eu sei que tenho a noção que nos 10.000 metros, num espaço de um ano, tive melhoras de 2-3 minutos mais rápido do que fazia. Pronto, fui sempre a escalar rapidamente. Já tinha ali alguma aptidão. Sim, mas existe provavelmente uma mentalidade, hoje fala-se no mindset, não é? Sem dúvida. Mas aquela mentalidade que lá está dentro, não é? Existe a condição física, a apetência, mas é necessário ter um mindset de não desistir. O mental é que é a base importante, é que eu consigo andar na zona vermelha bastante tempo. Mas há sempre aquele diálogo que
a mente também me está sempre a sabotar, está-me sempre a mandar parar, já não dá mais, não consigo mais, já não vai dar mais. Não, mas vais conseguir, mais um bocadinho, mas já não vai dar, eu estou no limite. E é essa luta sempre constante, e eu sempre a serrar e sempre até ao fim. Mas essa parte é muito interessante. Na competição é muito interessante. E também é dura. Mas trouxeste aqui uma ideia que é a luta que há entre o físico e a mente. Completamente, sim. Não é? Esta que está aqui. Isto podemos considerar que é quase que um conflito. Claro, sim. É um conflito em que entre o físico está a dizer que a mente vai e andam ali num diálogo. Certo. São dois parceiros que vão em conversa. Exatamente, dois parceiros que vão em conversa sempre. E isso acontece com todas as pessoas que praticam esta modalidade. Já tenho falado com alguns e há essa luta a ver quem consegue vencer a mente. Sim, e já agora onde sei que já fizeste muito mais competições, onde é que estás agora? Eu neste momento a desfrutar. O que é que já fizeste? O que é que já fizeste, o que é que já ganhaste e onde é que estás agora? Eu não penso, eu já ganhei imensas coisas, mas eu penso mais no que é que eu possa vir a ganhar. Não foco muito no passado, vou mais ao presente, mas já fiz coisas que fico bastante contente por ter feito. Já fiz bastantes pódios, já competi na seleção portuguesa, foi o ano passado, consegui fazer ir à seleção. Também era uma ambição que eu tinha e que até poderá acontecer eu voltar outra vez no meu escalão, ir representar a seleção. Representei nos europeus, foi na Ilha da Madeira. Gostei imenso, foi uma experiência boa, não a melhor a nível de resultado, porque foi a primeira vez, não tinha noção, fui mais cautelista e depois paguei um bocado por isso. Mas foi super incrível, e o resto dos pódios já fiz bastantes e adorei a experiência. Mas o que eu gosto mais não é só o pódio que é importante no atletismo, é o convívio das pessoas e simpatia. Eu consigo perceber que não vejo pessoas mal dispostas numa prova, por exemplo. Conheço sempre mais pessoas e têm todos um espírito incrível. Por fazerem atividade física, praticamente, eu acredito que seja por aí. São todas muito bem dispostas e atenciosas, e cada vez conheço mais pessoas por Portugal inteiro. Olha, fica aqui, podemos deixar aqui uma dica, que é aquela dica de se praticares atividade física, ficas mais bem disposto. Sem dúvida. É isso, por isso não existe ali os resmungões. É muito difícil, eu cada vez encontras menos. Curiosamente, eu não fazendo essa atividade física, mas também não encontro os resmungões. Não sei onde é que eles andam. Não é? Encontramos aí. Olha, para concluirmos esta parte, e daí a pouco já vamos àquilo que vai ser o futuro e as mensagens que podes deixar. Existem 24 horas no dia. Existem períodos, manhã, tarde e noite, por exemplo. Qual é que é o período do dia em que, se pudesses ter o comando, que esse período permanecesse mais? Amanhã, tarde ou noite? Ou madrugada, quem sabe? Eu acho que é mais à noite, que é o encontro da família. Nós estamos todos reunidos, essa parte passa rápido. Acho que é uma parte que eu gostava que fosse mais comprida. Tentar pará-la, porque realmente é a parte que é fundamental quando estou com os meus filhos e com a minha mulher. Acho que essa parte A família é muito importante. É muito importante, claro, é o nosso pilar. Para tudo funcionar tem que estar bem resolvido, senão não vai funcionar. Tem que estar muito bem resolvido, sem dúvida. Ora bem, não sei se ficou bem resolvido, mas esta parte vamos chegar com ela ao fim. Vamos lá novamente colocar dentro da caixa com a persistência e com o conhecimento, com a inspiração do César, que está cá dentro desta caixa. Vamos fazer agora uma breve pausa, voltamos já a seguir para a terceira parte destas conversas fora da caixa. Hoje passámos dos automóveis, começámos nas bicicletas, passámos para os automóveis e já andamos a fazer competição em atletismo, nestas coisas, a correr.
Vê lá como é que a vida é, mas sempre com persistência e não ter medo de errar. Voltamos já a seguir. Grupo SD, Sentidos Dinâmicos, desde 2009 a ajudar as pessoas a chegar mais longe. Ora bem, cá estamos com boa disposição porque se pratica desporto. Atenção, é isso. E cá estamos nesta terceira parte das conversas fora da caixa e, como habitualmente, vamos à terceira caixa. E daqui vai sair algo que estamos focados. Aqui é uma visão, a ambição e aquilo que ainda podes e queres criar, ou seja, uma espreitadela ao tudo e amanhã, com a ambição de sonhos e quem sabe com algum humor à mistura, não é? Como é que te vês, como é que vês o futuro do César? O meu futuro é tentar ao máximo ser o saudável. Já criei alguns hábitos para o contrariar da forma como fiz anteriormente, não é? Tens alguns hábitos específicos que queiras partilhar? Tento o máximo possível hidratar-me, beber bastante água durante o dia, sempre 1,5 litro ou 2 litros de água, alguma suplementação e ter alguns cuidados com açúcares e mais por aí, coisa que não fazia antes. Ter esse cuidado para procurar ter um pouco mais de qualidade de vida e longevidade, é mais por aí. E a prática física desportiva também ajudou a tudo a ligar-se, dessa forma. Sim. E como é que te vês lá mais ao longe como atleta, como profissional? Eu quero continuar e vejo-me mais à frente a competir com pessoas da minha idade, como é óbvio, fazer muitos trilhos, talvez há uma parte que eu gosto imenso de viajar, talvez vá viajar para certas zonas onde haja montanhas e participar em algumas provas para conhecer o máximo de pessoas e conviver e tentar perceber algumas culturas e algumas gastronomias e desfrutar e tentar fazer de forma que a minha mulher também me acompanhe e os meus filhos. Isso era incrível. A minha filha já diz que quando for grande quer correr comigo. O meu filho também já corre, pratica futebol e essa parte é interessante que eu consigo arrastar aos poucos as pessoas e acho que isso no futuro vejo isso. Como é que, olhando para a família, para os filhos, como é que eles veem o pai como exemplo? Eu penso que sim. A minha filha tem 6 aninhos. Eu penso que ela não pensará muito nisso ainda, mas sim, segue muito aquilo que eu lhe digo. O meu filho já está naquela idade, já tem quase 15 anos. Penso que sim, que, se inspira um pouco em mim e eu também dou-lhe as palavras certas, mas é sempre uma idade complicada de... E aquelas imagens, aquelas fotografias que aparecem do atleta? Sim, que deve me inspirar, eu acho que sim, eu não questiono muito nisso porque depois também ele fica um pouco atrapalhado ou não me diz muito bem o que sente, e eu entendo isso. Eu sei que ele gosta imenso de mim, eu também gosto muito dele. Claro. E ele tem um bocadinho de dificuldade em expressar. Eu penso que sim, fica ali um pouco envergonhado, mas tem muito orgulho, claro. Claro. E eu nele, que ele também é um bom atleta. Paralelamente com o atletismo, a atividade profissional continua, sim. E como é que se consegue, como é que vais conseguir no futuro e hoje mesmo conciliar a atividade profissional, que é exigente, digo eu. Muito exigente. Exigente em termos mentais, talvez. Sim. Não é? Isso mesmo. E a atividade física, o atleta. Eu tento sempre fazer isso de uma forma saudável e não com muita pressão. O meu trabalho gera muito mais pressão do que o atletismo. O que é que acontece? Tento sempre criar um equilíbrio entre as duas situações. Opto sempre, muitas das vezes, treino mais ao fim do dia. Quando o meu filho pratica futebol, eu treino sempre aí. Só que tento fazer com que
na parte da atividade física, que não seja muito tóxico a nível de tento desfrutar do momento, a intensidade do dia, a corrida, mesmo que tenha treinos de exaustivos de séries e situações que eu tenho que mesmo dar o litro, eu tento sempre tirar a forma boa de complementar o stress que tive no dia. Aquilo vai-me aliviar, para além de ser duro, vai-me aliviar o dia, e tento ter esse equilíbrio. Pronto, é mais por aí. No dia a dia, para o futuro, o que é que queres continuar a aprender e a desenvolver? Quero continuar a aprender no ramo automóvel, que já tive formação, que é nos veículos elétricos, tentar saber um pouco mais e tentar explorar um pouco mais. Basicamente é por aí, entrar por essas portas. Estou sempre a tentar atualizar o máximo possível, investir o máximo possível em máquinas e formação, e um pouco reticente com o que virá no futuro. Isto está assim um bocado improvável, a forma do futuro do automóvel. Mas o elétrico é inevitável? Eu penso que sim, o elétrico está para ficar, e nós temos que conseguir dar a assistência possível e tentar fazer exatamente a mesma forma, que é tentar entrar no suporte das oficinas que precisarem de uma parte mais interventiva de programação, dos sistemas elétricos, software, hardware. Eu quero entrar também, estar presente da melhor forma nessa situação, é o que eu vejo. Sim. E esta questão e podemos deixar aqui quase que uma mensagem para aquelas pessoas que têm um conhecimento, têm Sim. uma prática, mas depois ficam ali com aquele conhecimento e com aquela prática e não avançam. Isso acontece muito porque tem muitas situações na reparação que estás a um passo de desistir, porque há situações muito complicadas que numa programação, uma falha de energia, enquanto estás a programar um módulo, o carro pode nunca mais trabalhar e esse módulo pode estar danificado. Há um investimento a fazer-se, há uma responsabilidade a cumprir. Isso claro. Nós temos que ter. Eu, por exemplo, tenho uma norma minha que é, quando eu estou a fazer uma reparação, eu cobrei um valor e a partir desse valor tudo o que vier é a minha responsabilidade, e eu faço questão de o fazer até ao fim, independentemente dos valores que abrangem. Isso é a minha norma. E o que acontece? Aí nessa parte é quando nós temos que investir do nosso bolso numa situação que não correu propriamente bem, leva a querer desistir, que isto se calhar não é vida para mim, isto não me está a correr bem. Nós não podemos pensar assim. Eu penso sempre que tipo, hoje correu mal, amanhã vai correr bem, não interessa, isto correu mal, faz parte a correr mal, não vou pensar muito nisto. Posso ficar triste aquele dia e um bocado em baixo, mesmo que eu não expresse, nós sentimos no nosso corpo certos sintomas que aquilo está a pesar, para além de tentar contrariar, mas facilmente aquilo vai embora e é seguir em frente, dar o próximo passo. E eu aconselho às pessoas que querem vingar desta forma é que não podem desistir e têm que encontrar meios para ganharem força para ir para a frente, mas não desistir, porque o caminho está certo, é para a frente, vai correr bem. É sempre, exatamente, porque há aquela que e se corre mal. Pois, mas vai haver sempre. Mas também pode existir aquela e se corre bem. Exatamente. Não é? E se corre bem. Então, e no atletismo, como é que vai ser? Como é que vão ser os próximos 40 anos? Os próximos 40 anos vai ser super desafiante. Há outra coisa no atletismo que me deixa bastante contente até aqui, um percurso não é assim muito grande, mas que eu tenho pessoas que falam comigo que nunca abordaram o tema e que dizem que começaram a fazer atividade física e que se inspiraram em mim, e isso é espetacular, eu adoro isso. Já estás a ganhar. Já estou a ganhar. Pessoas que não fazia a mínima ideia que calharam em cruzar-se comigo e falam sobre isso. Olha, comecei a fazer atividade por isto, por aquilo, porque tu conseguis me inspirar, e eu ficar super agradecido, e acredito que haja mais pessoas anónimas que o façam, e isso para mim é gratificante, e não me dá vontade de parar por isso também, dá vontade de querer o máximo possível de chegar mais longe, também para impulsionar outras gerações a que continuem e que
se cria uma comunidade. Isso. Já pensaste que juntar quase que uma comunidade daqui? Já pensei e poderá... À volta do conhecimento e da inspiração. Sim. Poderá acontecer no futuro. Eu também vejo muito nisso. Sim. Tentar fazer com que o máximo de pessoas se consigam unir e que haja um local que as pessoas falem só sobre esse tema, tipo um sítio onde as pessoas se encontrem. Por exemplo, imagino que eu tenha alguém conhecido que tenha um estabelecimento, fazer com que esse estabelecimento se encontre as pessoas daquela modalidade vai ser bastante interessante. Cada vez que as pessoas entram naquele estabelecimento, nem que seja para beber um café, vão falar sobre esse tema ou sobre os ténis. Isso é espetacular e isso era uma parte que eu gostava imenso. E que vai acontecer, com certeza. Eu acredito que sim. E juntar as pessoas mais improváveis, todo o tipo de idades. Eu tenho pessoas do atletismo de Óbidos que tem 70 e tal anos, o Sr. Miranda, o Sr. Jorge Serrazina, que ainda fazem 60 e tais, 70 e tais e fazem ultras e maratonas e estão aí em forma. Sim. Não há idades também, que é super interessante. Essa parte tão fascina-me imenso, ver pessoas mais velhas. Como é que se pode também inspirar essas pessoas, colocar alguém que, por exemplo, nos está a ver e está ali em casa no sofá e que pronto, isto não é para mim, já não tenho idade, já estou com os pés para a cova, como às vezes a malta diz. Como é que se pode inspirar estas pessoas? Essas pessoas, eu costumo dizer, já falei com imensas, é tentar sair não de forma agressiva com a atividade física, uma ligeira caminhada, tentar um trote muito lento e depois caminhar outra vez durante 20 minutos, meia hora, mas ser saudável, não ser tóxico para não querer voltar. Tudo com o seu tempo e vão sentir que vão ter melhoras, vão conseguir vão dormir melhor, vão ter mais capacidades de fazer o dia-a-dia de outra forma. Quem diz o atletismo diz outra amplitude de outras áreas do desporto que provoca isso, sim, sem dúvida. Mas isto sentes que cada vez mais as pessoas estão a praticar desporto? Sinto imenso, sinto. Há muita gente e eu noto destes anos todos, por exemplo aqui na nossa zona, que há muito mais gente a praticar atletismo. Claro. Muito mais gente. Sim. Sem dúvida, não tem nada a ver, está muito mais gente e eu acredito que vai aparecer muito mais pessoas a praticar essa modalidade. Provavelmente já disseste algo sobre, mas como é que a tua atividade, quer ela seja física ou a profissional, pode impactar ou impacta a sociedade? Eu penso que eu acho que é uma forma positiva de ver as coisas. Nós, se as pessoas seguissem essa mentalidade de atividade, e eu acho que a sociedade conseguia ter muito menos conflitos entre discutir temas e era muito mais saudável. As pessoas não estavam... Eu penso que as pessoas sem atividade são mais explosivas, são mais reativas e eu acho que as pessoas descarregando energia, as pessoas ficam mais bem dispostas, não geram tanto stress nos seus ambientes de trabalho, discussões, etc. Eu acho que as pessoas precisam mesmo de libertar. Há muita gente que precisa de libertar. Estão muito... E eu compreendo isso. Claro. Eu acho que isso a longo prazo, se fosse alterado, ia ser... Até mesmo os próprios hospitais. Ia ter muito menos pessoas com problemas de saúde. Talvez melhorasse mais a atividade física. Porque provavelmente, em vez de estarem no hospital, andavam a Por exemplo, eu acho que isso ia ser muito bom. Sim, é interessante. Olha, eu vou colocar aqui dentro da caixa novamente, já com a inspiração e o conhecimento, né? Que neste caso um conhecimento com inspiração. E agora tenho aqui, para nós concluirmos, temos aqui dentro desta caixa, existe aqui um conjunto de cartas. Certo. Estas cartas são inspiradas no modelo Ocupa-te e Vive, por isso pedia-te que retirasses daí uma carta, se faz favor. Isso. Essa carta tem, não sei qual é o tema que aí está. Observa-te, vira a caixa, tem aí a carta, desculpa, e aí tem uma pergunta. Que crenças sobre ti próprio influenciam as tuas escolhas diárias?
que crenças, isto pode também ser para ti que estás aí em casa, quais são as crenças sobre ti próprio que vão influenciar as tuas escolhas diárias? Esta é uma pergunta desafiante. Que crenças sobre... Sim, porque nós muitas vezes temos aquelas crenças de que não somos capazes, ou tudo é possível, ou podemos ir mais além, ou a persistência, um conjunto delas que às vezes é o acreditarmos em alguma coisa. Eu acredito muito, por exemplo, as crenças basicamente eu acredito muito na consistência, ser consistente. A motivação, acredito, mas não funciona sempre, que já tem sido muito falado sobre isso. A motivação não é, nem todos os dias estamos motivados, mas eu acho que quando nós temos a persistência e estamos naqueles dias mais em baixo ou nos dias que estamos mais em cima, a motivação, juntando as duas coisas, nós sentimos uma adrenalina enorme, e nós temos de aproveitar essas situações. E eu acho que se nós acreditarmos, tivermos sempre aquela motivação de bora lá para a frente, não vou desistir, eu sei que isto é duro, é complicado, mas vamos para a frente. Eu acho que essas crenças é que nós devemos ter no dia a dia e nunca baixar os braços. Ora bem, muito, muito bem. Olha, César, se nós quiséssemos deixar aqui uma mensagem a quem nos está a ver, uma mensagem final desta conversa, talvez com uma motivação, uma crença, sabe-se lá o quê, qual era a mensagem que passavas? A mensagem é: hoje sou assim, amanhã serei melhor. Boa, hoje sou assim, amanhã serei melhor. César, vamos concluir. Foi efetivamente um gosto. A mim também. Estarmos aqui nesta conversa, que acredito que poderá ser uma conversa, o princípio de mais conversas que nós possamos ter. Claro que sim, claro que sim. Que nós possamos ter, e fica aqui esta grande mensagem que amanhã nós poderemos ser melhor. Exatamente, fico agradecido pelo convite. Gostei obrigado. imenso. Foi um gosto. E para ti que estás aí desse lado, olha, fica aqui mais esta conversa. Se eventualmente gostastes da conversa, podes partilhar, ou se conheceres alguém que possa gostar ou necessitar desta inspiração, então partilha. Nós voltamos na próxima semana com mais uma conversa fora da caixa. Vai aí ao YouTube, que esta conversa está lá, e partilha. Até lá, uma boa semana, e amanhã vais ser melhor. Até lá.